Olá, meus queridos amigos, internautas. Bom, hoje estou retomando, né, as gravações. Peço desculpas a todos os meus amigos, internautas, por ter me ausentado, né. No mês de junho pra cá eu fiquei doente, fiquei com dengue e um resfriado bravo. Tive que me ausentar, né, das redes sociais, inclusive de fazer os vídeos, né, as transmissões ao vivo. E algumas programações ficaram até suspensas, né. Gostaria também de comunicar a todos que alguns canais eu ainda estou ajeitando a grade de programação, mas a Querubim TV, a Rádio Querubim TV ainda continua no ar, né. É claro que em breve estaremos colocando novas programações, estaremos colocando uma grade aí repleta de novidades. E hoje eu gostaria de conversar com alguns meus amigos e amigas, né? Algumas pessoas perguntam algumas coisas sobre mim. E eu achei interessante de tocar, né, alguns fatos, né, falar um pouco sobre alguns fatos sobre mim. Alguns fatos que algumas pessoas desconhecem. Bom, o primeiro fato é que eu não sou muito de dizer muito a respeito, porque é meio complicado falar um pouco da gente. Bom, também falar da vida alheia, né? Eu não costumo. Mas, assim, fatos sobre mim que vocês gostariam de saber, que muitos perguntam. O primeiro fato, é claro que todos já sabem que eu sou Sueli Tavares. Hum, bom, sou microempreendedora individual, produtora cultural, né? Sou administradora de tecnologia e administradora do Universal Energética Center, né? Centro Energético Universal. O que mais que eu posso dizer? Não, o segundo fato é que eu sou pastora evangélica formada na Faculdade Internacional Gospel. Sou teóloga. Meu curso de formação na faculdade foi teologia, ah, juízo eclesiasta, e hoje, atualmente, estou cursando mestrado, né? Sou pastora, fui ungida, né? Esse aí é o terceiro fato. Terceiro fato, eu fui ungida missionária em 2010, finalzinho de ano, ou seja, 24 de dezembro de 2010, né? Eu fui, assim, pega de surpresa, nem eu esperava. Eu era obreira da igreja lá atrás, né? Eu sempre tive amor pelas obras, pelas coisas de Deus. Eu sempre tive temor, né, de colocar as mãos nas coisas santas do Senhor. E eu nunca fiz nada por mim ou por interesse de título, alguma coisa assim. Eu sempre fiz as coisas para Deus e por amor às almas, ao próximo, que um dos primeiros mandamentos do Senhor lá em Deuteronômio 28 também fala, né, sobre os mandamentos do Senhor, e um deles é amar o próximo. O primeiro de todos é amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. O segundo é você amar o teu irmão, o teu próximo, como se você amasse a si mesmo. E eu não sei, eu acho que eu sou um alienígena. Eu sempre tive amor pelas almas, pelas pessoas, amor às coisas de Deus, com a obra do Senhor. Esse foi o terceiro fato sobre mim. O quarto fato é que eu cresci, né, dentro da igreja, né, praticamente, através da minha avó, através da minha tia, né, avó materna, tia materna, ou seja, eu sempre fui conduzida por elas, né, a seguir os caminhos do Senhor. E desde pequenininha sempre ouvia pastores, missionários, evangelistas dizendo: olha, Deus vai fazer uma obra na sua vida, você vai ser uma missionária, uma pastora. Enfim, sempre profetizaram na minha vida nesse sentido. Eu louvo a Deus por esses homens e mulheres de Deus que sempre oraram por mim, que sempre me colocaram em oração, me ajudaram na caminhada. Agora o quarto fato, não.
o quinto fato sobre mim, desculpa. O quinto fato sobre mim é que teve um determinado momento na minha vida que eu me afastei, né? Um pouco do evangelho na minha adolescência. Passei uma fase ruim, ou seja, uma fase rebelde, né? Ah, Me afastei. Só tive a retomada, né? A, a caminhar, a voltar a visitar a igreja, a ouvir a palavra de Deus aos meus 16 para 17 anos. Depois que eu passei por situações, enfim, o qual outro momento eu contarei, outra oportunidade, contarei meu testemunho. Ah, e aí eu voltei, né, a caminhar com o Senhor, mas eu não queria aquele compromisso, sabe, de pegar nas coisas de Deus, fazer a obra. Eu ia 2 vezes na semana, né? Visitava um dia de sexta, um dia de domingo a igreja, mas não queria aquele compromisso. Deus sempre me chamando para louvar, sempre me chamando para pregar, para fazer a obra dele. E eu sempre fugindo, sempre fugindo das coisas, da vontade de Deus. Eu queria ir, queria ouvir, queria saciar minha fome, minha sede, aliviar minha dor, fugir, né, das situações que eu estava vivendo naquela época. E eu ia na igreja para pegar o refrigério, né, na minha alma, mas eu não queria aquele compromisso, eu não entendia bem, não associava as coisas de Deus comigo. Eu não conseguia entender os planos, os projetos de Deus para minha vida. Eu não entendia que Deus estava me chamando para a obra dele, que Deus tinha me escolhido para fazer a obra dele. E eu tentei fugir de todas as formas, até que Deus me pegou na curva, me pegou pela dor, né? E foi pela dor que Jesus me quebrou. Do Senhor Jesus, ele moldou e fez eu entender, né, que ele é Deus e que ele queria algo na minha vida, que os planos dele eram maiores do que os meus. O sexto fato sobre mim é que no momento de dor, eu fui aos pés do Senhor e disse: se tu és Deus mesmo, o Deus de ontem, de hoje, como diz a Bíblia, é o Deus que promete, cumpre com a palavra. Eu só quero te pedir 3 coisas: a justiça, a convenção da minha mãe e algo que eu tinha pedido e Deus me deu depois, com o tempo, que foi... Eu prefiro não contar esse terceiro detalhe, mas lá na frente eu contarei no meu testemunho, porque senão vai prolongar muito o vídeo vai ficar longo. E essas três coisas Deus fez, né? Deus, ele converteu minha mãe, ele fez a justiça, né? Eu perdi meu pai na época, de uma forma trágica, e eu entreguei essa causa na mão de Deus. Deus, ele fez a justiça, né? E a terceira coisa foi algo assim sobrenatural. É, eu entreguei a vida de uma pessoa que estava presa, uma pessoa que me ajudou muito na minha caminhada. E o Senhor Jesus, ele fez como fez com Paulo e Silas, né? Quebrou aquelas correntes, aqueles cadeados, para a glória e honra do Senhor. Essa pessoa conseguiu ser livre, porque foi inocente, né? Foi preso inocentemente. E eu acho que na oração do justo, Deus atende. Deus atendeu esses 3 propósitos na minha vida. Esses 3 propósitos, eu com certeza vou testemunhar, vou fazer um vídeo contando com mais detalhes. Mas hoje vou falar um pouquinho sobre mim. E dentro desses fatos sobre mim, em 2009, né, Jesus converteu a minha mãe desceu as águas, minha mãe era uma pessoa do mundo. E Jesus naquela época ele fez a obra
ele cumpriu os 3 propósitos. Quando minha mãe desceu as águas, Jesus me pegou na curva. Agora é você que tem que entrar no centro da minha vontade. Usou um pastor, que era da igreja da minha mãe, para falar comigo no dia do batismo. E ali eu vi que realmente Deus era Deus, porque eu só tinha falado um particular, só eu e Deus usou aquele homem de Deus para falar comigo, né? Para puxar minha orelha. E louvado seja Deus por aquela vida, né? Por Deus ter usado aquela vida para poder me abençoar, para profetizar na minha vida. E desde o dia do batismo da minha mãe, eu fiz uma aliança com Deus, renunciei tudo, saí de casa com a roupa do corpo, larguei ex-companheiro, larguei toda aquela vida que eu estava vivendo, uma vida de angústia, de violência. E aí comecei a seguir os caminhos do Senhor e sabia que naquela caminhada não seria difícil, quer dizer, não seria fácil, seria difícil, porque a porta era estreita. Mas sabia que ali estava o Senhor Jesus comigo, porque em momento algum ele iria me desamparar. Fui para casa da minha mãe, né? Passei o deserto, passei pelas coisas, mas junto com o Senhor, para a glória e a honra do Senhor. O 7º fato sobre mim é que até hoje permaneço junto com o Senhor. E Deus tem despertado algo no meu coração. Eu ministrava, depois, né, vamos voltar aqui um pouquinho atrás. Deus, além de Ele colocar algo no meu coração para ajudar as pessoas, profetizar na vida das pessoas, eu comecei a fazer a vontade dEle, entrar no centro da vontade do Senhor. A gente sabe que a porta é estreita, totalmente estreita. A gente passa perseguição, passa por luta. E passei tudo isso louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E no ministério sempre foi assim, dentro da palavra de Deus, no louvor, na adoração. Chegou um determinado momento que eu saí da igreja batista, fui conhecer a igreja Assembleia de Deus. Lá Deus começou a me ensinar, palestrar no meu coração as coisas dele, o centro da vontade dele. E ao mesmo tempo teve um momento que eu tive que me retirar, né, dessa igreja ao qual eu estava congregando. Era onde a minha mãe estava. Fui para a Igreja Mundial. Deus tinha me dado uma palavra, eu recebi um convite e fui. E lá Deus plantou no meu coração que lá ia começar as minhas obras, ou seja, a obra do Senhor ia começar lá, né? E eu fui como ovelha naquela igreja. Fiquei, eu acho, 1 ano e pouco na Mundial. E lá Deus, poderosamente, fez a obra na minha vida. Eu aprendi muito dentro da palavra de Deus. Comecei como obreira naquela igreja. Depois vieram as perseguições dentro do próprio ministério. E quando houve essas perseguições, Deus já estava me chamando, né, para poder fazer a obra fora dali. Eu estava ajudando amigos, né, que eram pastores, missionários, a tocar um ministério para frente, que era chamada Igreja Assembleia de Deus Peniel. Eu comecei a congregar na Peniel e ali Deus começou a fazer a obra na minha vida e eu comecei a ser um vaso na mão de Deus a profetizar por vidas. Eu tive fome, sede de buscar o Senhor cada vez mais nos montes. Dali eu passava a ficar nos montes, né, dia e noite. Eu ia, buscava, entrava no propósito de jejum e oração. Deus usou pessoas para profetizar sobre a minha vida, para me abençoar. Deus fez obras, milagres, porque eu vivenciei uma história, ainda vivencio essa história de amor com Jesus. Eu acredito que Deus, Ele ama todos de um amor incondicional, não tem diferença, percepção de pessoas ou diferença de
de caráter, ele ama a todos, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. E ele ama cada um de uma maneira especial, ele tem um tratar com cada um de uma maneira especial. E o tratar de Deus comigo foi sempre especial, porque eu sempre tratei ele como meu pai, como meu noivo, como meu marido. Eu tenho o Senhor Jesus como meu noivo, como meu pai, como meu marido, como meu companheiro. E tudo que eu faço, eu coloco ele na minha frente. Senhor, entra nessa causa, senta na minha frente, entra com as suas mãos. Tudo é dele, tudo é para ele, nada é para mim. E essa é a minha vida com Deus. E Deus tem me honrado. E muitas vezes eu tenho passado por lutas, perseguições, mas é só eu e Jesus, eu não conto. Eu não sou o tipo de pessoa que, olha irmão, irmã, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, eu tô num vento, eu tô numa prova. Não. Não sou assim, não é da minha natureza. Eu aprendi muito dentro da palavra do Senhor. E eu me vejo dentro da palavra do Senhor. Quem lê a Bíblia, quem se alimenta da palavra, quem se alimenta do pão, que é a sabedoria do Senhor, que é a palavra que nos reveste, que nos alimenta, que sacia a nossa fome, a gente conhece o Senhor Jesus, pega a intimidade com o Senhor Jesus e Deus faz as obras. E Deus ele tem feito essas coisas maravilhosas na minha vida. Eu sou a prova viva dos sinais, prodígios do Senhor. Porque teve momentos na minha vida que eu não tinha o que comer e Deus trazia, me alimentava. Ele fechava a boca do leão, fazia um ímpio deixar de comer para me dar de comer, sabe? Deus fez tanta coisa, Deus já tocou no coração de pessoas. Na época que só tinha uma calça, porque quando Deus me chamou no batismo da minha mãe, eu larguei tudo, larguei casa mobiliada, larguei marido, larguei aquela vida de frustração, de violência, porque na época eu vivia uma vida de frustração, de violência, eu sofria violência doméstica, porque meu ex-companheiro era ciumento, eu não podia botar uma saia, eu não podia ir na rua, a gente brigava, ele me espancava, e eu também revidava até um dia que eu quase matei ele, mas Jesus, pela misericórdia de Deus, ele fez até aquela faca sumir, aquela casa, até hoje, uma coisa assim inexplicável. É, Deus ele fez coisas maravilhosas na minha vida. Eu sei que Deus é Deus e posso dizer a todos que quando a gente entra no centro da vontade de Deus, abre o coração para Jesus entrar, para Ele fazer a obra, e a gente renuncia ao nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, entra no centro da vontade de Deus, as coisas de Deus que Ele faz é maravilhoso, é tremendo. Esses são os fatos sobre mim que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Ainda hoje eu sofro perseguições de ambas partes, familiares, pessoas amigas, tanto que eu me isolei de algumas pessoas, eu assim, é só eu e Deus. Deus é meu amigo, Deus é meu pai, Deus é meu companheiro, Jesus é tudo na minha vida. Eu tenho amizades, mas eu trato as amizades com conformidades. Não sou de ficar em vínculos viciosos para sair, para ficar em panelinha. Quando eu vou na igreja, eu cumprimento todo mundo, abraço todo mundo. Mas, tipo, eu não fico, olha irmão, tô passando por isso, tô passando por aquilo, eu tô nessa situação. Não coloco a minha vida pessoal, minha vida particular, meus problemas, minhas lutas, minhas dificuldades na mão do pastor. Respeito muito meu pastor, mas os membros da igreja, os ministros do evangelho também na igreja, mas é uma coisa que eu acho que é particular minha com Deus, eu e Deus, porque quem pode fazer o sobrenatural e o impossível é Deus, porque na palavra do Senhor diz que a mão do Senhor alcança aonde a mão do homem não alcança. E eu tenho essa palavra dentro de mim, essa profecia ministrada todos os dias na minha vida, porque eu creio nas promessas do Senhor. E Ele não é filho do homem para que minta, e nem que se arrependa. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de hoje para sempre.
Eu gostaria de conversar com vocês o seguinte, que independente da luta que você estiver passando, no seu ministério, as perseguições que você começar a passar dentro do seu ministério, dentro da sua casa, dentro da sua família, entregue nas mãos do Senhor, jejua, ora, porque se os inimigos, se as pessoas que você ama estão sendo usadas como instrumento na mão dos seus inimigos para te atingir, para te abater, para esfriar a tua fé, é porque você dá fruto. É porque Deus tem algo grande, maravilhoso, soberano na sua vida. E os inimigos, ele vem para nos abater, para enfiar farpas, para nos afastar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. Para tirar da bênção do Senhor, para tirar da promessa do Senhor, do centro da vontade do Senhor. Fecha as brechas. Todos nós somos pecadores, somos fruto do pecado. Mas se nós não descermos na casa do olheiro, não nos colocarmos nos pés do Senhor, não descermos a casa do olheiro, reconhecer nossas falhas, pedir perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, as obras do Senhor não irão se concretizar. A fé irá se esfriar. As coisas do mundo entrará, porque as coisas do mundo estão entrando dentro da igreja. Muitas das pessoas que estão começando a caminhada estão se assustando porque estão tentando sair das coisas do mundo e estão vendo o mundo dentro da igreja. Infelizmente, é bíblico. Muitas heresias, muitas apostasias estarão dentro das igrejas, né? Quando tiver sinais de prodígio da vinda do Senhor Jesus. E nós, como cristãos, que estamos na caminhada, que estamos no Evangelho, estamos firmados na rocha e conhecemos a verdade, porque na palavra do Senhor diz que a verdade vos libertará. Ele é a verdade, Ele é o caminho. O Senhor Jesus é o caminho e a verdade. Ele é a luz do mundo e nós temos que seguir os passos do Senhor, assim como seus discípulos seguiram. Que somos chamados e poucos escolhidos. Infelizmente, nós estamos vivendo anos difíceis, situações difíceis, e nós, como os evangélicos, que estamos dentro do conhecimento da palavra do Senhor, que temos temor, temos que lançar o pão sobre as águas. Em Eclesiastes nos diz isso, lançar o pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as águas é você saciar a fome daqueles que têm fome, matar a sede daqueles que têm sede. Lançar a palavra do Senhor, lançar o pão sobre as águas, é você lançar a palavra de Deus nas favelas, nas comunidades, nos hospitais. É você ir aonde ninguém quer ir. Em 2012, em julho de 2012, até julho de 2012, eu estava fazendo missões em todo o estado do Rio de Janeiro. Até um dia eu pregar em Ezequiel 21, a espada do Senhor. Eu estava ministrando aquela palavra. Eu, na verdade, eu não sabia nem o que eu estava falando, porque, na realidade, quando eu começo a pregar o Evangelho, eu começo a ministrar a palavra do Senhor, é como se o azeite de Deus descesse e Ele ungisse a minha boca, e Ele usasse a minha boca como instrumento do Senhor. Naquele dia, eu comecei a pregar o Evangelho e uma pessoa saiu, sabe, do altar e puxou o microfone, porque aquilo foi uma coisa que atingiu. Nós, como somos ministros do Evangelho, temos que estar com a nossa casa arrumada, a nossa casa espiritual, a nossa casa que eu falo é nosso coração, perante ao Senhor. Se o nosso coração não estiver arrumado, não estiver no centro da vontade do Senhor, não estiver com Jesus, com o amor de Deus dentro de nós, com a nossa vida não estiver no altar do Senhor, a igreja não prospera. As ovelhas não são libertas, não são curadas. E foi aí que houve as farpas, né? Deus me usou naquele dia para ministrar a um ministério na região dos lagos. E aí Deus fez um mover sobrenatural. Ele revela no oculto, no escondido. Dentro da palavra dele, ele nos revela. E desde aquele dia em diante eu falei, Senhor,
Eu peço a tua permissão porque eu estou cansada. Quando eu falei isso, eu já tinha descoberto, né, através de um pastor, eu já tinha usado um pastor, do monge, para falar que eu estava sendo provada, assim como Jó. E aquilo eu entendi que Deus estava me provando, forjando meu caráter de todas as formas. Até um dia eu saber, né, através do pastor, o pastor foi, marcou o médico pra mim tudo, sem eu saber, ele falou, olha, vai nesse médico, vai no neurologista, lá o neurologista vai passar os exames pra você, você vai fazer, Jesus está contigo. Aí eu não entendi, pastor, por que você não marcou neurologista pra mim, marcou médico pra mim, essas coisas todas, eu não tô entendendo. Vai, minha filha, você vai entender. E ele me deu o versículo de Jó, né? Uma passagem, a qual eu não me esqueço, que tocou muito no meu coração, né? Jó 28, versículo 28. Mas disse o homem, eis que o temor do Senhor e a sabedoria apartai o mal e a inteligência. Ele, quando ele falou isso, ele disse pra mim, Jesus está contigo, não temas, a tua fé está sendo provada. O mundo, muitas das vezes, ele tenta nos afastar das coisas de Deus. Eu sempre me coloquei no centro da vontade do Senhor. E eu muitas das vezes coloquei certas barreiras porque às vezes eu não conseguia compreender. E uma vez eu desobedeci ao Senhor. Deus falou, vá para um lugar, pregue o evangelho nesse lugar e fala algo da minha parte. Eu neguei a fazer isso. Eu fui repreendida 2 vezes por Deus. Até o dia que o pastor ele tinha marcado um neurologista, era o pastor até da igreja ao qual eu tinha um amor, um carinho muito grande por aquelas almas, por aquelas obras, por aquela obra, porque era na comunidade muito carente, no Eldorado, né? Na comunidade da Cojim, no Eldorado, em Campos. E eu sempre tive um carinho muito grande por aquelas almas. Eu, quando comecei a fazer a obra naquela igreja, tinha poucos membros. Quando eu saí, eu deixei a casa do Senhor com muitas ovelhas para aquele pastor cuidar, né, conduzir, guiar aquelas almas, aquelas ovelhas. E ele me deu esse versículo em cima do monte e falou para mim, procura um neurologista, esse neurologista é um amigo meu conhecido, que ele vai te ajudar. Até então eu não sabia que eu estava sentindo muitas dores de cabeça. Desde que eu estava na Mundial, na igreja mundial, eu sentia muitas dores de cabeça. A perseguição foi tanta dentro da igreja mundial que os pastores, né, de lá da igreja mundial, tentaram me tirar da obra, inclusive tentaram me expulsar sem razão alguma, né, da igreja. A missionária me humilhou, me perseguiu até fora da igreja, mas Jesus abateu ela na época. E essas dores de cabeça que eu sentia eram dores de cabeça muito fortes. E aí a missionária começou a dizer que eu estava louca, enfim, que era espírito de loucura, aquelas coisas todas, e aquilo foi entristecendo meu coração nessa época. Então eu saí, fiquei na igreja Peniel, né? Fazer a obra na igreja Peniel. E como eu ia em vigília,
visitava algumas igrejas, né? Ajudava, porque a minha intenção é sempre ajudar o próximo. Nunca foi ser eu, parecer, nada. Nada disso. A minha intenção sempre foi ajudar o próximo, amar o próximo, levantar o próximo. Quando eu estava na igreja, eu estava no monte, eu estava nas comunidades evangelizando, levando os profetinhos, falando do amor de Cristo. Essa era a minha vida, né? Ou quando eu não estava fazendo isso, eu estava trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar, Deus também fez um mover sobrenatural. No lugar onde eu estava trabalhando, Deus me usou para minha patroa. Minha patroa se encontrava na época com uma enfermidade. E pela misericórdia de Deus, Deus me usou lá para fazer a obra na casa dela, na família dela. E Deus, ele trabalha de uma forma tão sobrenatural que às vezes a gente não consegue entender. Quando a gente está no arado, a gente não entende. Mas depois a gente começa a falar, nossa, Deus fez isso, fez aquilo. Então, foi uma fase que eu passei na minha vida. Em 2011 para 2012, eu descobri, através de um pastor, que indicou um neurologista que eu estava com um tumor entre as duas partes do cérebro. E foi aí que foi a explicação das dores de cabeça forte. As dores de cabeça forte eram tão forte, que parecia que estava enfiando uma faca na minha cabeça. Esse tumor surgiu de um coágulo, né? Como bem disse, antes de fazer aliança com Jesus, firmar na rocha, entrar no centro da vontade do Senhor, em 2009, eu morava com uma pessoa naquela época, vivia uma vida atribulada, uma vida de perseguição, uma vida que eu não podia estudar, não podia ir para a igreja, não podia trabalhar. Fui tirada até do meu trabalho na época, porque o meu ex-companheiro era muito ciumento, eu sofria violência doméstica. E esse coágulo foi por consequência de uma violência doméstica. E anos depois, eu vim descobrir que eu estava com um tumor entre as duas partes do cérebro. Meus cabelos caíram absurdamente. Eu perdi quase todos os meus cabelos. Sentia muito mal, náuseas, enfim. Passava situações horríveis. Até que o médico disse, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que raspar a sua cabeça e fazer uma cirurgia. Você vai ter que ir pro Rio para fazer a cirurgia lá, porque na cidade ainda não tinha, os equipamentos não tinham recurso. E eles me encaminharam para fazer a cirurgia no Rio. Aí eu chorei, igual criança, subi num monte, falei com Deus. Falei, Senhor, eu não vou aguentar, enfim. E lá Deus usou pessoas. E como sempre eu me rebeliei. Falei, Senhor, por quê? Eu contestei contra Deus. Briguei assim, Senhor, por que eu? Porque eu estou sendo santa a tua vontade. Até que um dia a minha pressão subiu muito e eu fiquei toda torta. Fui parar até no hospital, toda torta, né? Tive um AVC. E lá Deus fez eu entender as coisas. Os médicos não quiseram tocar. O AVC foi também por consequência do tumor, né, que eu já tinha alojado aqui na minha cabeça. E aí os médicos não colocaram a mão em mim. Eu virei, eu não quero, não quero, não quero, não quero operar, ninguém vai botar a mão em mim. Se Deus é Deus, foi aí que eu coloquei Deus contra a parede, gente. Se Deus é Deus, Ele vai me curar, Ele vai libertar, Ele vai tirar esse mal na minha vida. E sofri, calada, fui buscando, fui orando, fui jejuando, não parei. Não parei, que na realidade o inimigo queria que eu parasse, mas eu não parei, eu fechei essa brecha e continuei a caminhar com o Senhor. Até que um dia minha mãe ficou doente, né? Deus fez com que eu cuidasse dela no hospital. Eu entrei em propósito de jejum e oração.
Os médicos estavam dizendo que minha mãe não ia sair dali, que minha mãe não tinha mais jeito. Eu fui pro monte, eu fui jejuar, fui orar. Os médicos queriam operar minha mãe. Eu falei não, minha mãe não vai passar esse risco de deixar duas crianças pequenas, não. Eu fui pro monte, chorei, jejuei. Entrei no propósito, botei a igreja inteira, porque na época eu estava tomando conta da igreja e o pastor tava. O pastor tinha me levantado a missionária no final de ano de 2010, né? E na época eu estava retomando frente da obra. E aí eu comecei a fazer a obra do Senhor. Eu botei a igreja para jejuar, orar, fiz propósito de oração pela graça e misericórdia do Senhor, para glória e honra do Senhor. Minha mãe permaneceu de pé, saiu daqui do hospital. Eu cuidei dela em casa e ela foi curada, pela glória e honra do Senhor. E Deus tinha falado comigo: filha, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e diz para onde eu irei te mandar. Eu comecei a fazer a obra do Senhor fora da minha cidade. Comecei a pregar o evangelho aos 4 cantos do estado do Rio de Janeiro. Cheguei a São Paulo, né? E fui fazendo a obra do Senhor. Saí da minha terra, da minha parentela e fui para onde Deus colocou no meu coração para ir. De lá para cá, Deus foi cuidando de mim e da minha família. O fato final que eu quero dizer para vocês é que em 2012, quando eu fui pregar nessa igreja, houve esse contratempo, né? E eu fiz uma aliança de novo com Deus. Falei: Senhor, quero fazer uma aliança firme com o Senhor. Eu não vou largar o Senhor, eu não vou sair da tua presença. Mas não quero mais essa vida de ficar pregoando lá e cá nessas igrejas. Porque eu tô vendo coisas que não são do Senhor, que não tá agradando ao Senhor. Eu sei que ser o sal, eu tenho que ser a luz, eu tenho que fazer a diferença. Mas estou cansada. Naquele momento eu me encontrava com um tumor no cérebro. Eu estava cansada, estava sobrecarregada. Minhas emoções estavam totalmente aflitas, né? E Deus tinha me dado a palavra: filha, vou te colocar lá. Vou te colocar em um lugar no Rio para fazer a obra. Deus me levou para a Rocinha em 2012 para fazer a obra na comunidade da Rocinha. Para ministrar a palavra, para evangelizar na Rocinha, em Vidigal. Fui em várias comunidades no Rio de Janeiro e Deus me fez permanecer até hoje onde eu estou, fazendo a obra em Vidigal, na Rocinha. E em várias comunidades do Rio, como Belford Roxo, Vila Isabel, Coruja, como Beira-Mar e outras comunidades carentes, como Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Complexo da Coruja, né, que é em Niterói. Eu tenho visitado diversas comunidades e a minha obra, que não para, é evangelizar, pregoar o evangelho para essas pessoas que necessitam, essas pessoas que não conhecem o Senhor. Lançar o pão sobre as águas, sobre essas vidas, a ministrar, profetizar no vale dos ossos secos para essas vidas. Porque nem todos nós somos perfeitos, né? Nós que somos ministros do Evangelho, temos que estar nos aperfeiçoando, entrando no estado da vontade de Deus. E o meu ministério é pregar, administrar cura, profetizar, libertar. Meu ministério também é de louvor, mas eu tenho um amor muito grande
em pregar, em pregoar, em administrar, em profetizar. É algo que eu tenho desde pequena. E eu quero dizer para todos vocês que um dos fatos sobre mim é isso, que poucos conhecem, estão conhecendo agora. Eu não sou muito de falar, eu não sou muito de dar muitas explicações. Algumas pessoas me perguntam algumas coisas nas redes sociais, às vezes eu fico assim, porque nas redes sociais é uma coisa que não dá pra confiar muito hoje, a gente não sabe quem é que tá no outro lado da tela. Eu converso muito com as pessoas que eu conheço, que eu sei quem são. Agradeço de todo o coração o carinho imenso que todos os meus amigos internautas, seguidores têm, tá? Por me seguirem, por curtirem minhas páginas, por mandar mensagens de carinho. E peço desculpa a algumas pessoas que sempre, às vezes, mandam algumas mensagens por e-mail, algumas coisas que não somos Deus, né? Eu não respondo porque muitas vezes a gente, quando dá corda para certas coisas, acaba saindo do controle. Eu agradeço a todos internautas e, inclusive, eu quero pedir desculpas a todos que me mandaram mensagens de carinho, de, de amor, de compreensão. Eles me deram muitos parabéns no meu aniversário em junho. Eu realmente estava com dengue, eu estava fora, fora das redes sociais. Eu peço desculpa a todos e agradeço a todos pelo carinho, pelas mensagens. E obrigada, tá? A todos por essa amizade, por esse carinho. E esses são os fatos sobre mim. Agora tem muita coisa sobre mim e com o tempo vocês vão descobrir, certo? E um dos fatos mais impressionantes que ninguém pode esquecer, adivinha o que é? Que eu sou a produtora da Querubim TV. Eu quero agradecer ao público da Querubim TV, tá, pessoal? Os 61 mil e poucos seguidores da Querubim TV que têm curtido, que têm acompanhado a nossa programação. Em breve estaremos colocando coisas novas aí, vai vir coisas novas, vai vir programação, ó, repleta de novidades. E quero agradecer de todo o coração a todos que têm curtido os outros canais, que têm curtido, dar um like lá nas fanpages, têm acompanhado também nos meus canais, a Coruja TV, Castela TV, Belfort Roxo TV, Vila Isabel, Campos RJ TV, Tiragosto TV, Visita TV, Rocinha TV, enfim, vai vir coisas novas por aí, tá? Pessoal, eu quero deixar uma palavra pra ficar na meditação, no coração, na tábua do coração de vocês, que fica em Provérbios 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti tortuosidade da tua boca e alonga de ti a perversidade dos seus lábios. Essa é a palavra que nós devemos guardar todos os dias na tábua do nosso coração, que nós devemos guardar o nosso coração, né? Porque as saídas da nossa vida procedem do nosso coração. Pessoal, um fraterno abraço, um beijo forte para todos os baixinhos que ficam assistindo Pocoyo e a Emília na Querubim TV. Em breve vai ter mais desenhos inéditos na Querubim TV, tá bom? Beijinho e um abraço para todos. Bye, bye.